pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e vamos começar com as semifinais do Mato Grossense, onde temos a equipe do Luverdense enfrentando a equipe do Cuiabá. Este jogo que ocorrerá às 13h30 da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Luverdense, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, ela perdeu 1 e venceu 4. Essas equipes se confrontaram por 5 vezes, sendo 2 vitórias para a equipe do Luverdense e 3 vitórias para a equipe do Cuiabá. Melhor opção para esse confronto: fora Cuiabá para vencer. Já pelo Campeonato Baiano, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Itabuna. Este jogo ocorrerá às 16 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Itabuna, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 3 vezes, sendo uma vitória para a equipe do Bahia e 2 vitórias para a equipe do Itabuna. Melhores opções para esse confronto: casa, Bahia para vencer ou partida acima de 1,5. Já pela final do Sergipano, temos a equipe do Falcon enfrentando a equipe do Itabaiana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Falcon, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Itabaiana, ela venceu 2 e perdeu 3. Essas equipes já se confrontaram por 3 vezes, sendo 3 vitórias para a equipe do Itabaiana. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance, Itabaiana para vencer ou partida terminando empatada. Semifinal do Paraibano, temos a equipe do Botafogo da Paraíba enfrentando a equipe do Souza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo da Paraíba, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Souza, ela empatou 1 e venceu 4. As equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Botafogo da Paraíba, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Souza. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Catarinense, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Criciúma. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. As equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Avaí, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Criciúma. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Semifinal do Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Caxias enfrentando a equipe do Internacional. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Caxias, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela perdeu 1 e venceu 4. As equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse confronto: fora Internacional para vencer. Campeonato Pernambucano, temos a equipe do Maguari enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maguari, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Pernambucano, a equipe do Maguari é a 8ª colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Náutico é a 2ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Náutico para vencer. Copa do Nordeste, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Santa Cruz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Cruz, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No atual momento do grupo A,
do campeonato da Copa do Nordeste, o time do Sport é a primeira colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Santa Cruz, do grupo B, é a quinta colocada com 8 pontos ganhos. As equipes se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Sport, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Santa Cruz. Melhor opção para esse confronto: Casa, Sport para vencer. Campeonato Carioca, temos a equipe da Portuguesa enfrentando a equipe do Botafogo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Portuguesa, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. As equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe da Portuguesa, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse confronto: fora, Botafogo para vencer. Pelo Campeonato Catarinense, temos a equipe do Barra enfrentando a equipe do Chapecoense. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 0-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barra, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chapecoense, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Melhor opção para esse novo confronto: fora, Chapecoense para vencer. Semifinal do Campeonato Paranaense, temos a equipe do Maringá enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maringá, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela venceu todas suas 5 partidas. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5.